Notícias Interativa. Notícias Interativa. Informação o tempo todo. Oferecimento Brasil Escolar. A sua papelaria o ano inteiro. Recebemos o casal Nercy Mroginski e Zelmira Nast Mroginski. Também são pioneiros. Nercy, quando a família entrou aqui na região e para qual região vocês foram morar aqui no que hoje é Água Boa? Nós chegamos aqui em 1976, dia 8 de agosto. Nós recém então tínhamos o início de Água Boa, o primeiro povoado. Estava engatinhando, né? Era tudo mato aqui. E aí eu fui lá para o Guarapu, no sertão. E não tinha infraestrutura, nada. Os córregos foram aterrados com árvore, tampados com terra para nós passar no mês de agosto, né? E assim, depois veio a primeira chuva, levou tudo embora. Aí nós ficamos milhados. Quando o senhor veio aqui para esta região, qual foi o motivo do senhor mudar? De onde o senhor veio? Eu vim para cá, assim, porque eu não tinha terra. Nós éramos entre 9 irmãos, né? E o meu pai tinha 60 hectares de terra. Então, quando a gente era criança, os pais, né, dominavam isso aí. Aí a gente foi crescendo, não tinha mais espaço. E aí a gente casou, nós viemos embora para cá. Em que cidade foi isso, lá no sul? Giruá. Uhum. Eu nasci em Santa Rosa, né, mas me criei em Giruá. Então era buscar um sonho, ter a terra própria. Sim, sim. Assim, no caso, quando eu cheguei aqui, que eu fui lá onde eu fui, no meu lote, eu tive que ir sozinho, não tinha ninguém para me mostrar onde é que é, nem nada. Aí eu fui pelos marcos dos lotes, o meu lote era o lote 4. Aí acampemos lá, né? No início, muita dificuldade. Muita dificuldade. Porque não tinha como sair de lá. Né? E não tinha como trazer óleo diesel, não tinha como trazer adubo. Né? E aí eu consegui plantar só 70 hectares o primeiro ano. Né? A primeira plantia, qual foi o primeiro plantio? Foi de arroz, né? 70 hectares. E rendeu alguma coisa? Como? Rendeu bem o arroz? Rendeu, sim. Mas assim, eu tive que empilhar na roça, não tinha onde colocar. Não tinha como transportar isso. Né? E aí depois, quando a seca entrou, eu consegui levar embora isso. Para Canarana. Esse primeiro arroz, o senhor lembra quem comprou esse produto? A Copercano. O governo, né? Como é que chamava? É o que hoje é a Conab. Não. Não era? Não. Outro nome que eu esqueci agora. Mas através da Copercano, né? Sim. Então a Copercana na época foi fundamental para o produtor. Foi sim, porque não tinha onde levar nem nada. Né? Foi muito. Quem não tinha onde colocar que penava mais, né? Eu ouvi relato de vários pioneiros, todos dizem que na época era necessário assim tudo trabalhar em conjunto, sendo solidários, um ajudando o outro, porque senão a dificuldade era tremenda. Porque assim, no caso, eu tinha só um trator, o banco financiou o trator também. Só que só com o trator não consegue derrubar, não. Aí eu trocava a hora com o vizinho meu. Ele me ajudava, eu ajudava ele. Assim. No tempo da chuva, havia mais chuva na época do que hoje? Havia, sim. Além que havia mais, afetava mais ainda, porque não tinha estrada. Né? Aí, daqui lá dava 120 quilômetros de água boa lá. Depois que nós arrumamos um atalho, baixou para 80. Mas nós que fizemos a ponta. Eu e os meus vizinhos. Se não fizesse com as próprias mãos, nada acontecia? Nada acontecia. Nada. Mas aí, o segundo ano, eu já sabia como lidar com esse Mato Grosso. Aí eu...
uma bonita emoção, porque, afinal, nós falamos de uma história de vida, né? O Nercy Mrozinski entrando aqui, na década de 70, acreditando que realmente aqui seria o lugar de construir um futuro. Seu Nercy, mas o senhor acredita que fez tudo certinho? Enfim, a família tem um futuro construído aqui hoje? Valeu a pena todo aquele sacrifício? Valeu, sim. Valeu muito. Vocês acabaram construindo algo do nada, no meio do cerrado. Nada, não tinha nada. Se eu não plantasse os primeiros socorros, não sei como que eu ia fazer para comprar alguma coisa. Porque você podia ter muito dinheiro, não tinha onde comprar. E não havia também, por exemplo, o mercado como tem hoje, os produtos sortidos? Não tinha algum mercado no Canarano, mas não tinha o que comprar. Não tinha o que comprar, não tinha como trazer. No início, então, vocês sobreviviam na subsistência, era o que colhia, plantava e caçava. Sim. Mas aí, como eu estava falando, né? Como eu já conhecia, daí eu trouxe tudo na seca. O adubo, a semente, óleo diesel, tudo. E as coisas que não estragavam, assim, para a gente usar, comprei de monte. E aí nós já tinha horta boa, produzia de tudo, e criava porco, galinha tinha de monte também. E aí consegui comprar 2 vacas leiteiras, ou 2 ou 3, 3 E aí começou a melhorar. Né? Depois vieram os filhos, a escola. Daí aí deu outro problema para nós. Abandonar tudo aquilo e ir para... Né? Mas aí eu consegui me adaptar a isso também, né? Na sua opinião, Mrozinski, na época, quem foram as principais lideranças que também ajudaram a fomentar o crescimento, o desenvolvimento? Quais nomes que o senhor lembra daquela época? Assim, daí depois, muito tempo depois, numa época que acho que foi o Germano que era prefeito. Ele fizeram uma estrada lá para a Visão, onde eu tenho a fazenda hoje, não mais lá do Garapu. Que eu comprei aquelas terras, tudo tirando de lá onde eu entrei. Fui economizando o que eu podia para poder comprar essa terra. E aí não tinha estrada. Aí 2 anos depois foi feita a estrada. Que saía ali ali no Dinorá, ali por ali, assim. Era do seu Abdala, as terras. Então, você partiu para uma nova iniciativa, um novo assentamento. Porque o arroz só produz 2 anos. Não tinha cultura de soja, de milho, era só arroz. Aí depois foi aparecendo as braquiárias e a gente foi mudando para gado, aquelas terras que não produziam arroz. E hoje se produz tanto e até 2 safras por ano. Pois é. É o que está ajudando muito o agricultor, a safrinha, né? Porque a soja é muito dispendiosa, né? Gasta muito para plantar soja. E a safrinha é bem mais maneira, né? E está produzindo bem. Depende do lugar da chuva, que chove bem, isso não é safrinha, é safrão. Dona Zelmira, no início o marido era na lavoura, mas a senhora em casa, iniciando logo o cuidado com os filhos, a horta, o cuidado doméstico. Mas também tinha muita dificuldade porque tudo faltava. Tudo faltava, era muito difícil, sim. Mas eu já era filha de agricultor lá no Sul, então, para mim... Mas eu chorei muito no Mato Grosso. Porque eu ficar em casa, no começo, que não tinha filho, eu ficava em casa, mas daí eu ficava muito sozinha, daí eu ia na lavoura. Aí tinha muito mosquito. Aí eu chorava porque tinha mosquito. Eu chorei muito, queria voltar muitas vezes para lá. Mas depois fui me acostumando, eu fui passear no Sul, e eu vi que a minha família continuava do mesmo jeito que estava quando nós íamos para cá. E nós já começamos a evoluir, já começou... Aí eu fui me conformando e comecei a gostar do Mato Grosso, mas foi muito difícil. Quando vieram os filhos, a primeira necessidade é escola e muitas outras coisas mais. Como foi construir tudo isso? Olha, quando eu engravidei de Graziella, se fosse hoje, eu não engravidaria.
Porque era muito, mas na época eu era muito criança. Aí eu não fui nem uma vez no médico da gravidez da Graziella. Aí, quando eu estava com 8 meses, ele me levou para o Rio Grande, me deixou lá e voltou. Daí ela nasceu lá, fiquei com o pai, com a mãe, ela nasceu. Depois, quando ela tinha 3 meses, ele foi me buscar. Tudo de ônibus, né? E daí já foi, já que nem ele falou, ele comprava as coisas antes, né? Já tinha vaca, eu tirava leite, eu fazia queijo. Aí Canarana começou a crescer, começou a ter mais as coisas no mercado. Aí já foi melhorando, mas era difícil. Depois daí veio o Thiago era muito doente. O Thiago tinha uma infecção de garganta por mês. Daí nós íamos para Canarana no médico, uma vez deu pneumonia nele. Eu sofri muito, era muito difícil. Mas valeu a pena. Quando a senhora olha para trás hoje, parece que realmente foram vocês que viveram toda a dificuldade diante do que nós temos hoje aqui na região, uma região que cresce a cada dia. Não dá para acreditar, não dá. Olha, eu tenho uma história para contar, que quando nós compramos a Visão, a outra área de terra, não tinha estrada, era muito difícil para chegar lá. E o meu sogro veio passear. Aí o Nerci levou meu sogro lá. Aí, quando eles voltaram, de olhar essa terra, que o Nerci não tinha comprado, ia comprar. Aí eu perguntei para o meu sogro, e daí? Ele falou assim, minha filha, tem que matar 20 para ir morar lá. Porque lá, matar um não dá, é mesmo que se esconder no fim do mundo, lá não dá. E hoje, quando nós vamos lá, eu falo para ele, olha, meu sogro tinha que estar vivo hoje para ver. Tem energia elétrica, tem internet, tem tudo lá, é nosso paraíso lá. Então, assim, progrediu muito, valeu muito a pena. Na região da Visão existem grandes fazendas, muito desenvolvimento e tecnologia. Existe mesmo. Mas a nossa não é muito grande, é 900 hectares. Mas é muito lindo. Ele sempre fala que ele quer ser enterrado lá. Eu lá tenho minhas vacas, minhas galinhas até hoje. Nós vamos toda semana para lá. A terra é muito boa. Então, para a senhora, a aventura inicial foi perigosa, foi difícil, mas valeu a pena. Com certeza, valeu muito a pena. Eu tenho os 3 filhos, todos criados, ricos meninos, valeu a pena. E o Nerci sempre falava, que ele esqueceu de falar, que nós tivemos que vir embora para construir mais alguma coisa. E ele não queria que os filhos deles tivessem que fazer isso, separar de nós. E ele conseguiu, não precisaram, estão todos juntos, está tudo assim como ele queria. Então, é uma história de luta, mas, no final, vitórias. Vitória. E esse ano, faz 50 anos que nós somos casados, vamos fazer uma festa. Você está convidada. Que maravilha. Desde já, eu agradeço e parabenizo vocês, porque contar esta história de lutas todo dia não é fácil. Não é fácil. O Thiago fala, o meu filho mais velho, que ele não faria isso. Se fosse hoje, ele não teria coragem de fazer isso. Ele admira muito o pai dele pelo que ele fez. Então, vocês são um exemplo de vida. Eu acho, com certeza. Nós casamos e o primeiro ano que nós plantamos a nossa soja foi com muita dificuldade. Era 12 hectares, né? 10 hectares. E veio uma tormenta de pedra e levou tudo embora, deixou no chão. Ele estava com 2 cavalos do meu pai emprestado, ele parou numa praça, os cavalos não fugiram porque era pedra na frente, encheu quase a carroça de pedra. Aí ele teve que plantar tudo de novo, e daí ele falou, não, eu vou embora. E outra coisa que ele falava, que nós tínhamos que plantar 20 anos e não gastar nada para poder comprar um carro. E nós chegamos aqui, ele me deixou lá no mato, e ele foi para a Barra e já veio de carro. E ele nunca tinha dirigido um carro dele e ele já veio dirigindo. Quer dizer, a família veio, já estabeleceu, cresceu, trabalhou, lutou e suou. Lutou e suou, e temos suando até hoje com saúde, graças a Deus. Tudo certo. Sua papelaria o ano inteiro.